Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Futuro, esse podcast que vem trazendo com a gente uma grande carreira, um grande conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com a presença do Colégio Atlas, além do nosso coletivo Casca de Ovo. Também temos a aliação, certo? Com a Moe Xícaras, que se deu esse espaço maravilhoso para a gente fazer a gravação. Além disso, temos nossos patrocinadores como Churrasco do Gago, Boca de Brasa. Além disso, o colégio que cedeu. Hoje estamos aqui com grandes personalidades, estamos com elas, essas duas mulheres maravilhosas. De um lado temos Bela, cantora, atriz, poeta e compositora. De outro lado temos Isadora, fisiculturista não, perdão, fisioterapeuta, certo? Que está ali cuidando sempre da nossa parte mais da medicina. Apesar de serem profissões ali um pouquinho diferentes, um pouquinho mais a junção é sempre a mesma causa, que é a família e a busca por um futuro melhor. Obrigado, meninas, por hoje estarem aqui. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Isadora, Bela, a gente ouviu o nome de vocês, mas a gente queria ouvir um pouquinho da voz de vocês. Quem é Bela atriz? Quem é Isadora? Vocês poderiam contar um pouquinho pra gente? Então, olha pra que câmera, gente? Você olha pra cá. Pra cá? Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sou Belatriz, né? Meu vulgo é Belatriz, meu nome é Ana Beatriz. Eu sou cantora, compositora, poeta, atriz daqui de Salvador, Bahia. Eu sou mãe de 2 filhos e é isso, estou aqui muito feliz em fazer parte, eu adoro o podcast, eu sou geminiana, então acho que vai ser maravilhoso. Então, eu sou Isadora, tenho 24 anos, sou fisioterapeuta, apaixonada pela área de neurofuncional, então paciente de AVC, paciente de lesão medular, são minhas paixões. A fisioterapia é uma parte de mim e eu e Bia, né, somos primas. Então, a gente cresceu juntas, né? Desde a infância, a gente acompanhou toda a nossa trajetória. Inclusive, minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, o tempo todo sempre ali. E minha comadre também. Sou madrinha da filha do filho dela, o mais velho. Certo. Nessa situação que vivemos hoje, que é o cotidiano cultural e social de Salvador, quais histórias, qual a importância, como o ambiente de Salvador influenciaram na carreira de vocês? Então, eu comecei... Vamos lá, pode ser do começo? Pode, claro. Então, vamos dizer que eu fui uma adolescente meio rebelde, né? Eu fui uma adolescente meio rebelde, principalmente por ser artista ainda, né? Quando eu era menorzinha, quando me perguntavam o que é que você quer ser quando você crescer, eu colocava 2, eu falava, eu quero ser arquiteta e quero ser atriz. O atriz por quê? Todo mundo leva o ramo artístico como hobby, né? Você não quer ser atriz, atriz é seu hobby, mas além disso você é o quê? Igual é o que pra ganhar dinheiro? Música, mas mais o quê? E a arquitetura, eu gostava, não porque eu gostava da arquitetura, mas porque tinha desenho da planta da casa, então pra mim me aproximava um pouco mais ainda do ramo artístico, de alguma forma. E eu sempre respondia assim, né? E aí eu fui aquela dança de rebelde, um dia escondido pra batalha, escondido pra eventos. Eu conheci o rap através disso aí, dessa minha rebeldia. E quando eu comecei a ingressar mesmo, né? Eu fiz curso de teatro, acabei fazendo curso de teatro. Minha mãe também, apesar de eu ter sido rebelde, ela também foi uma grande incentivadora, sabe? Nisso de mim, em questão de empoderamento, em questão artística também. Minha mãe sempre colocou várias músicas que incentivaram muito isso dentro de mim. E aí, ser artista aqui em Salvador, eu falo que existe, tipo assim, como se fosse uma dualidade entre riqueza e escassez, mas não no sentido literário, sabe? É no sentido de, tipo assim, aqui, os artistas daqui são muito, você vê muita originalidade, você vê muita versatilidade. A gente é rico em cultura, em coisas assim nossas, sabe? Mas
infelizmente, a gente é muito limitado. Aqui você viver de arte é você viver, mas quer sobreviver. Entende? Então, quando eu falo sobre a riqueza, porque é muito rica a arte aqui, a cultura daqui é muito rica, mas ela não é valorizada. Então, a gente vive nesse impasse de sobrevivência aqui. E você, físio, assim, foi como? Desde muito tempo, eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, na época do colégio, eu nunca fui de gostar de biologia, de ciências. Pra ser bem sincera, eu nunca fui muito fã de ir pro colégio, né? Então, assim, eu não tinha uma matéria favorita na minha vida do que eu gostava. Mas, quando eu cheguei na faculdade, logo nos primeiros semestres, uma professora me explicou, né? Que fisioterapia não era sobre o que a gente se identificou o tempo todo no colégio, é sobre identificar e gostar de pessoas. Então, assim, logo quando eu saí do colégio, eu sempre sentia a necessidade de que eu tinha que ter alguma coisa para fazer. Então, eu tinha que entrar em alguma faculdade, eu precisava me formar, eu precisava ter algum estímulo além do trabalho. Logo quando eu saí da faculdade, logo quando eu saí do colégio, eu já comecei a trabalhar. Eu fui jovem aprendiz numa construtora civil. Bem diferente. Você viu algum acidente que fez você querer virar físio? Já foi alguma coisa do tipo? Não, eu juntei as duas coisas mesmo. Apareceu o emprego, eu fui e eu fazia a faculdade. Então, assim, era uma vida bem louca mesmo. Porque de manhã eu já começava a trabalhar, saía do trabalho já de tarde, depois eu ia pra faculdade. E a gente sabe que a suburbana é distante de tudo, né? Sim. Então eu fiz faculdade lá na Paralela. Então saí da Paralela de noite, já pra chegar aqui, eu já chegava por volta de meia-noite, 11 horas da noite. Sim. Então sempre foi uma rotina muito louca, era realmente uma coisa que eu queria, porque se eu não quisesse, eu ia estar fazendo esse esforço. Sim. Mas com o passar do tempo, eu percebi que isso fez parte de mim, fazia parte de quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa que amo, na verdade, atividade física. Então eu já fiz crossfit, até jogar bola, eu já joguei. Gente, Se eu era Marta atacante, Filho. volante, sei Marta lá, Filho. eu não sei, eu sei que eu joguei bola. Aí já joguei bola, já fiz crossfit, já fiz muay thai, já fiz balé, já fiz jazz. Então eu falei, gente, eu preciso alguma coisa que seja da área de saúde, que seja uma área que seja de movimento. Mas eu não sentia que era educação física, eu sentia que era uma coisa assim voltada com funcionalidade. Era ver um paciente que queria voltar a simplesmente escovar os dentes sozinho. Sim. Então eu queria trazer para ele aquela funcionalidade, reabilitar ele de alguma forma. E assim, quais os empecilhos que Salvador traz, assim, como forma que às vezes dificulta, no geral, é que a área de saúde, por mais que a gente ache tão linda, ela não é valorizada. As pessoas não enxergam de uma forma que a gente se dá o melhor. Teve a época do Covid e tudo isso, mas assim, a área de saúde ela não é valorizada, seja ela pelas pessoas ao redor mesmo que estão aqui com a gente, que contratam o seu serviço, quanto para instituições mesmo. Então, no geral, tem a questão toda da área de saúde é essa, ela só não é valorizada da forma que a gente necessita, que a gente dá o nosso melhor, mas a gente não recebe. Espera a gente ficar com a dor horrível pra poder procurar um. Pois é, De não é? certa forma, vocês duas passam por isso, né? Porque enquanto você está cuidando da saúde, você também está cuidando da saúde de alguma forma. A arte é uma forma da gente transcender. Como é essa sua caminhada para o rap? Sempre foi o rap? Você comentou da poesia, mas você passa por algum outro caminho além da Não. poesia? O que acontece Ou rap? Então, o que acontece é... Eu gosto muito de compor. Eu sempre gostei muito de escrever. E sempre fui a pessoa em que me incomodava com as questões sociais, né? Até porque eu sou mulher negra de periferia. Sim. Então a gente sabe das nossas questões. E eu sempre fui muito atenta a tudo isso. E o rap, ele foi um caminho para poesia. Eu comecei com poesia marginais, que são poesias de rua. Então eu já fiz slam, eu já fiz poesias nos ônibus, eu já fiz em escolas também. Em Buzu? Já. Como é esse trampo em Buzu, né? Já. Eu não durei muito tempo não, porque eu não aguentei, porque é um trampo mesmo. Mas eu tive uma experiência assim. É basicamente você sair
que tipo, motor, não. Motor, deixa eu mostrar meu corre aí. Mas também eu fiz teatro também nos anos que legal. que fez Sim. também pra despertar mais isso, né, na poesia. E aí, enfim, eu comecei com a poesia, né? Só que a poesia é muito aquilo, né? Mais limitada, mais aquilo. E eu sempre gostei muito de música. Sim. Muito de música. A minha aproximação com o rap foi as questões sociais, a poesia e batalhas de rima, que eu também gostava bastante. A música, como eu falei, minha mãe sempre me influenciou a vários cantores de MPB. Eu também tive contato com rap através do irmão dela. Enfim, Vanessa da Mata, Chico César, Sim. sabe? Vários. Coisa boa, né? Até porque o MPB, na época, o MPB foi criado também para trazer essa mensagem. Sim. Mensagem de Exatamente. luta, de Exatamente. questões sociais. Muita gente vê como poesia apenas como aquele coisa romântico, só romântico, mas não. Na verdade, todo MPB traz uma mensagem, traz algo que, se você parar para ouvir realmente, Sim. não só escutar, mas se ouvir realmente o que aquela letra quer falar, é o que traz uma mensagem que você já fica olhando assim, o que é isso quer dizer? Uma parada com mais certeza. elitizada, né? Parecendo que Com MPB só é certeza. Caetano, Chico Buarque e acabou. E acabou. Quando você fala Chico César, a gente tem uma noção que Pelo amor ele de tá Deus. ali, ele é gigante. Exatamente. E aí, é engraçado porque aí tinha dois extremos. A minha mãe era muito mais do MPB, do reggae também. E o meu pai era pagodeiro. Botapagodão.net, tipo assim? Então eram dois extremos, mas dois extremos de extrema importância pra mim, sabe? Que a gente tem essa coisa de, tipo assim, quando é algo muito da periferia, a gente com aquela, né? Né? Tem aquele preconceitozinho, mas então... E assim eu fui me apaixonando por música no geral. E aí eu comecei a criar cover. Facebook, Instagram, comecei a postar. Quando eu comecei a postar, muita gente começou, né, a ver, reconhecer, porque eu fazia de uma forma diferente. Eu chegava, botava uma batida de funk e cantava um Olodum. Eu fazia a junção de duas músicas de Djonga e fazia uma só e colocava uma batida, entendeu? Então as pessoas começaram a gostar. Eu pegava uma música de Vanessa da Mata e colocava uma batida de Harry B, entendeu? Então eu comecei a me apaixonar pela música até que foram surgindo, sabe? Tipo assim, vamos na entrevista, vai ter um negócio aqui pra você cantar, você quer cantar, você quer? Primeiro foi péssimo. Nossa, não sabia fazer nada. Morri do coração. Deixei o bicho gigante lá, tocando pela cena. Tocando, sei lá. Mas enfim, experiências. E foi assim que foi surgindo a minha aproximação. Não somente com o rap, foi um conjunto, né? Um conjunto. Série de acontecimentos até chegar lá, né? Você falou uma coisa interessante. E só pra ressaltar, Sim. Bia, ela sempre foi da música mesmo, né? Você falou aí agora do pagode, eu lembrei de que Bia sempre foi... Ela ia pro carnaval desde nova. E aí eu ficava, tipo assim, em casa, sentada, porque eu não podia ir pro carnaval. Meus pais não deixavam. E Bia já tava indo pro carnaval nessa época. Carnaval não era o que é carnaval, é agora. Não que carnaval agora não fosse massa, é ótimo. Mas ela já tava indo naquela época que, tipo assim, eu tinha que ficar em casa, só organizar. Ela na pipoca do canário, você, Bia ali. Pai, Bia já foi. Teve um dia que eu me Uma vesti mesa, toda e fingi que tinha saído só pra ela, só pra dizer que só pra dizer que eu saí. Ai, gente, me vejo. E essa questão familiar, como você falou, seus pais já eram um pouquinho mais restritivos, não deixavam sair, você já era um pouquinho mais liberal. Como isso influenciou na carreira de cada uma? Rapaz, no sentido assim, ter me influenciado foi mais. Não, acho que não teve nenhuma influência de meu pai ser mais meus pais serem mais fechados, ter influência mais na minha vida profissional, né? É porque a minha questão da minha educação sempre foi essa. Tanto que eu saí do colégio, automaticamente meus pais já estavam na minha cabeça. Vai fazer o quê? E aí? Vai ter que ajudar de alguma forma, você precisa já ingressar já na faculdade. Então, assim, eu acho que foi até uma forma de que eu precisava de alguma coisa. Eu não sei cantar, eu não sei atuar, eu não sei dançar, eu tinha que ter algum talento e esse talento tinha que trazer alguma coisa. Eu acho que me influenciou de uma forma positiva, não teve nada negativo, não. Vocês, como duas mulheres negras, sentem essa pressão de... Assim, eu falo... Ele é mais velho que eu, vocês não acreditam, mas ele é mais velho que eu. Brincadeira. Mas a minha geração... Não vou estragar a autoestima tipo assim, dele ainda. A gente tinha 3 opções. Direito, arquitetura ou medicina.
eu virei professor. Vocês, 24, 24 também. Você sente essa pressão também? Assim, vocês saíram do médio sentindo essa pressão? Você sente essa pressão hoje também? Bom, hoje eu em particular não sinto. Porque eu sou um cara que desde os 18 anos vou trabalhar com meu pai. Então foi uma área que me agregou muito, foi uma ajuda que eu tive, uma inspiração que eu tenho até hoje. Então eu sempre digo, desde pequeno eu sempre determinei, eu vou seguir essa área. Que hoje em dia a minha área é mecânica. Muitos acham que a mecânica é só isso, só mexer em carro, mas não, mecânica é tão grande que tem áreas que ninguém sabe. Então, assim, eu agreguei o útil ao agradável. Eu gosto da mecânica, mas também gosto da área petrolífera. E posso atuar nos dois ao mesmo tempo. Então, para mim, no meu caso, eu não sinto tanto essa pressão. Mas às vezes eu vejo em fatos de colegas meus que estudam até mesmo comigo, em que estão no terceiro ano também, como eu estou, e ainda estão naquela coisa, o que eu vou fazer? E eu vejo que realmente isso é uma pressão que muitas vezes ninguém tem aquela pessoa para conversar, você pode fazer isso, você pode testar isso. Então, acho que isso serviu também para vocês, foi um caso que aconteceu com vocês, que vocês tiveram esse contato mais cedo, foi o que ajudaram a vocês a decidir? Então, Já vamos sobre essa pressão. foi mesmo. Ó, pressão eu senti, que até acho que eu sempre me cobrei, né? Sim. Eu precisava de alguma forma sair do colégio e encaixar em alguma coisa. E o que aconteceu? Logo no início eu queria fazer nutrição, mas meu pai não queria que eu fizesse nutrição, porque ele falou que não tinha um certo retorno. Acho que ele quis dizer que não teria um retorno facilmente, mas nada tem retorno facilmente, né? A gente tem que Mas como é que isso passava na sua cabeça? Tipo assim, seu coroa falando que não era não fazer. faça nutrição. Aí ele me deu opções. Aham. Ele falou, se você não vai fazer nutrição, você tem que pensar em outras áreas da saúde. Menos medicina, óbvio, né? Porque assim, a gente não tem condições de pagar, né? Sim, sem cursos. Eu sempre tive, de certa forma, algum privilégio. Sempre estudei em colégio particular. Sim. Israel como professor particular de matemática. Professor particular de matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, então meu pai sempre fez já o tronco de barranco, estudo, para eu sair 100% de matemática. Porque ele é contador, então ele nunca teve paciência para me ensinar matemática, então ele buscava sempre métodos para me ensinar. Mas, de certa forma, eu sempre estudei para passar de ano. Mas nunca gostei. E sabia que eu esqueci também agora? Olha, eu vou entrar num tópico sensível. No tópico sensível, a Isadora, inclusive, um dia desse, antes da gente saber do podcast, né? Foi. Ela chegou pra mim com questões e tudo mais, e a gente acabou voltando pra relembrar nossa infância e como foi tudo isso. E aí, no meio da conversa, ela tava falando sobre, né, a sensibilidade dela, e ela falava assim, poxa, Bia, não te invejando não, mas eu sempre achei você muito assim e tal, você me ensinou química, eu nem lembrava disso, eu não gosto de exatas. Recuperação de química, Bia que me ensinou química. Eu nem gosto de exatas, tá bom? Aí eu nem lembrava disso, e aí foi algo, tipo assim, que eu parei, pensei e falei, meu Deus, a gente é duas mulheres negras que tinham nossa sensibilidade naquele momento, e uma apoiou a outra, mas uma admirava a outra, se inspirava na outra sem nem saber, entende? Tipo, eu sentia isso dela e ela sentia isso de mim, e ambas ficavam, tipo, naquela sensibilidade de se sentir incapaz, porque infelizmente existe muito isso de você ser julgada como sabe, como incapaz. Ser colocado em outro lugar. E a gente começa a acreditar nisso. A gente começa a acreditar, porque eu sempre falo, eu sou mãe, né? Então, eu quero dar uma educação para os meus filhos, que talvez, uma educação e um apoio que talvez eu não tive, entende? Não dizendo que os meus pais foram ruins, pelo amor de Deus, mas
existe todo Claro. algo cultural, né, gente? Sim. Aham. Então, quando a gente vai incentivar alguma pessoa, eu creio que existe aquele incentivamento onde você, tipo assim, humilha, Uhum. sabe? É. De tipo assim, você não vai conseguir, por exemplo, sei lá, uma pessoa até entrar na academia, melhorar a sua vida, você Sim. vai conseguir fazer a pessoa se melhorar falando, ah, você tá horrível, Ah. você precisa fazer isso, você não tá Sim. se cuidando direito, sabe? Ah, Então era basicamente isso, tipo, você precisa fazer isso, você, sabe? ser Tem obrigado. gente que consegue, eu acho muito massa quem consegue, tipo, através da humilhação, superar e criar e viver com trauma E que a foi criado. terapia. Aham, é Vamos isso. Conviver com trauma que foi criado. Eu gosto de incentivar de outras formas, sabe? Sim. A gente sabe que é muito difícil. Hoje em dia eu tenho outra mente, né? Eu engravidei muito cedo Sim. também. Hoje em dia eu tenho outra mente. Então, como ele falou, ele teve o apoio da família dele. É de extrema importância isso. Uhum. Ter o apoio da família e saber como incentivar, sabe? Sim. Os seus filhos, Aham. enfim, o responsável que seja, né? É muito importante porque aí ele já não sente essa pressão. Você entende a diferença? Você consegue tirar um peso de alguma forma. Exatamente, exatamente. Então tem esse tópico bem sensível que a gente estava conversando sobre, né? E pra mim é isso, sabe? Você incentivar a pessoa a entender que, pô, vai pra uma área que realmente. Vá por outro. Porque é difícil, né, gente? Também a gente tem que falar sobre É realidade, não Sim. viver no mundo da lua. Você Mas sentiu essa pressão? Eu senti essa pressão no sentido de que eu precisava ter alguma coisa e eu precisava ser alguma coisa voltada para nossa realidade. No Sim. sentido, vou dar um exemplo. Odonto, não tem condições, filha, de você fazer odonto. Tá? Sim. Então você tem que escolher uma área em que você gosta e que esteja dentro da nossa realidade. E você não tem tempo para ficar pensando e tempo para se sentir pertencer em algum lugar. Você precisa seguir. Sim. Mas não era aquela pressão de você Não, precisa, você não precisa. era. Era uma pressãozinha indireta. Sabe? Se É um encontrou e se negocinho. apaixonou, né? Me encontrei e me apaixonei. Graças a Deus, que eu também precisava me encontrar e E me quando eu estou com minhas apaixonar. dores, eu bem chamo ela. Essa Me semana eu ajude mandei aqui. mensagem. Eu fiz alguma coisa da academia. Eu mando mensagem e tudo. Tá vendo aqui, ó. Eu gravei um vídeo aí, deu ver. Mas eu não senti uma pressão assim, sabe? Porque, como eu falei pra você, como o Bia falou pra você, rede de apoio é muito importante. Muito importante mesmo. E eu até hoje tenho uma grande rede de apoio, não vou mentir não. Graças a Deus, os meus amigos, meu namorado, meu pai, minha mãe, minha família toda, ela é uma rede de apoio imensa pra mim, tá? Sim. E puxando o gancho também desse espaço de acolhimento, de apoio, essa rede de apoio, um passarinho me cochichou também que você defende um conceito chamado o acolhimento em movimento. Sabe que tá lá na bio do meu Instagram. Mas é uma coisa que eu acredito mesmo. Porque a gente fica nessa de. Eu tava até conversando aqui. Que a gente fica nessa achando que fisioterapia é massagem, é colocar um choquinho ali, tudo certo. Mas não é. Ah, você não sabe o que é, não? Um tênis que coloca Você não aqui. sabe? Não gostei do efeito, como é. Quase isso, quase isso. É, quase isso, né? E aí, pra mim, fisioterapia não é só técnica, sabe? Sim. Cada indivíduo, ele tem suas dores, ele tem seus medos, ele tem suas expectativas. E, às vezes, dor não é uma coisa só física. Envolve muitas outras coisas que estão ali. Envolve emocional, envolve muita coisa. Inclusive, há pouco tempo, ontem, minha mãe é uma paciente que foi uma paciente oncológica. Eu comecei a fisioterapia por conta dela, né? Foi por ela que eu me apaixonei de fato. Você Entendi poderia que eu explicar queria. pra gente o que é oncológica, pra quem não conhece? Minha mãe foi uma paciente de câncer de mama. Sim. Ela teve em 2016. Eu tinha 15 anos. Estava no primeiro ano. Sim. Já havia um ano que o seio dela estava crescendo, né? Mas ela estava com medo de receber essa notícia. E aí, depois de um ano, foi que ela foi ver. Então, com o passar do tempo, foi piorando. Sim. O seio dela estava muito grande. Aham. E aí, foi o que aconteceu. Ela teve que fazer a retirada total, né? Total mesmo. E aí, há pouco tempo também, ela foi acompanhada de novo no médico, porque apareceu um outro nódulo no outro seio. Mas, graças a Deus, não era algo muito grave, era só um cisto mesmo que a gente foi pra tirar. Aí, pra onde foi que eu cheguei? O acolhimento em movimento. Eu acredito, que cada um tem seus medos, cada um tem suas expectativas. E aí, puxando o gancho de minha mãe. Minha mãe foi uma paciente oncológica e recentemente, e ela trabalha até hoje. Ela é esteticista, massoterapeuta.
E aí minha mãe, ela sentiu muita dor na cervical. Ontem mesmo ela tava sentindo muita dor na cervical. Aí eu fiz algumas coisinhas nela pra ver se amenizava. Mas tem dores que não são só físicas, tem dores que são emocionais, sabe? E envolve a gente cuidar mais de si aqui dentro do que só aqui no movimento. Então, acolhimento no movimento, para mim, é acreditar que a fisioterapia ela não vai te tratar só de maneira física. É eu sentar com o paciente e, às vezes, conversar. As pessoas, gente, elas estão carentes. No sentido de, às vezes, ela só quer sentar com a gente e conversar um pouco, sabe? Falar o que vem sentindo, falar o que é que tá por dentro, o que é que tá acontecendo, aquelas coisas que a gente nem conta pra ninguém, que a gente tá lá no quarto sozinha, só se perguntando e conversando. Então, eu acredito que a fisioterapia é isso, ser reabilitador. E ser reabilitador é como forma de um corpo todo. É Gerar a gente, empatia, né? sabe? É a gente entender como aquela dor influencia o outro e como a gente pode melhorar isso. Como eu, reabilitadora, eu posso melhorar isso mesmo. Aquela coisa do corpo fala, né? O corpo fala. Exatamente. Às vezes a gente não escuta, mas às vezes tem uma outra pessoa ali que quer escutar. Eu tenho uma pergunta para te fazer na linha dela. É um pouquinho nessa... As pessoas estão sozinhas. As pessoas estão se isolando mais em rede social. Está numa geração que... Sobre o tempo do Orkut, velho. Então, pra mim, era muito de boa. Eu tava na comunidade do cantor que eu gostava. Velho, eu era especial, tá ligado? Sim. Eu que sou mais velho que você, não conheço. Não essa conhece o menina. Orkut, né? Sou do tempo do MSN, pô, me respeita. E aí, o que acontece? Eu vejo que muito para sua área também depende hoje muito do virtual. Né? Por exemplo, você tem uma trajetória. Quem ouve seus álbuns, a gente consegue ver que tem um conceito ali dentro. Sim. Como é competir com um cantor que estoura música em TikTok? Que não... Ai, eu quero ouvir essa resposta. que não tem esse conceito de estética, sabe? É porque hoje está sendo algo bem vago. Às Isso. vezes coisas sem cultura, sem riqueza, sem significado estão ganhando mais relevância E essa do galera que que o tá que vem. sozinha, tá presa no nicho, porque ao mesmo tempo que você tá sozinha, trabalhando e correndo, como uma leoa, é um spoiler, ouçam. Mas ao mesmo tempo você também tá ali com muito talento e fazendo esse direcionamento para lutar contra essa maré. Como é ser artista em Salvador? Como é a cena hoje do rap, da música para Salvador em relação ao virtual também? Como é que isso passa? Então, como qualquer área, infelizmente ou felizmente, se você souber, né? Sim, É preciso estudo, sim, é preciso estudo para você ter a experiência, não importa, porque assim, gente, sim, a gente vive em uma era que sim, que a gente fala sobre números, streams e tudo mais, só que eu vejo que é uma galera que, pra mim, não importa muito, tipo assim, o conceito da música que você vai trazer, uma música se é funk, se é pagode, se você só quer falar, porque cada música existe dentro de um ambiente, né? Se eu for sair pra ir pra um show de pagode, eu vou querer só dançar, não quero ouvir um conceito, não quero saber o que é que a música quer me passar. Mas, em relação a isso, eu acho que da mesma forma que você, né, sobe e ganha números, que o TikTok consegue te fazer, ele também te consegue te fazer descer por muito tempo se você não estudar e não manter. sim. Entende? Então, tipo assim, Você se sente presa nisso, de alguma forma? hoje em dia mais não. Ninguém imagina. Hoje em dia mais não. E se tratando especificamente do cenário feminino do rap, não sei se você o Cris, inclusive, é minha amiga, tem um podcast com ela, muito massa. Conheço. Do Cris é minha amiga, Júlia Costa, as meninas, se vocês Sim. perceberem, elas conseguiram meio que jogar o jogo, tá junto do mercado, trazer o que as pessoas querem escutar e ainda assim trazer conceito dentro disso. Entende? Tipo assim, elas trazem conceito, elas trazem autoestima, elas trazem amor próprio. Sim. Por mais que às vezes a gente vai escutar uma música, e aí você escuta, tipo, a mulher tá falando sobre isso. Tipo, uma coisa tão fútil, as pessoas veem muito isso em mim, inclusive. Sério? Algumas pessoas, assim, principalmente no último lançamento, Fui Leal. Eu trouxe muita sensualidade, eu trouxe muito, mas tipo assim, se você ver a trajetória, eu vim com um projeto, um álbum não, um projeto, foi 3 fases em um.
que fala sobre as fases do término. Uhum. Superação, não sei o que, não sei o que. Superação. Não sei. Ela veio aqui no canto, né? Vou te contar agora, não sei. Eu só sei Enfim. Mas deu pra entender, tem essa construção. Isso, a Eu construção. entendi. São 3 símbolos onde tem Aham. as fases do término. E, em continuidade disso, eu trouxe leal, onde meio que eu já estou numa parte mais, tipo assim, sensualidade, mais quente, eu trago cores quentes, eu trago, sabe? Tem visões, inclusive, que é uma música Isso, muito legal. também. Não é com a Com a Liza, Liza. Liza, Pronto, né? você não acha que eu não sei outras, eu já sei. Eu não sei Eita, como é fã. Muita como escuta a prima dela. É. E aí, enfim. E aí, dentro disso, de Sim. leal, eu digo que pode parecer fútil, eu trago o que as pessoas querem escutar, mas dentro de tudo isso existe um conceito. Não somente aquilo. Mas você acha que isso não está um pouquinho relacionado à questão de ser mulher, de alguma forma? Porque o cara que canta o trap, ele pode estar falando sobre questões relacionadas à Sim. sexualidade, sensualidade, armas, drogas e... Mas quando uma mulher canta isso, parece que é algo fútil, um Na desaforo, né? verdade, é verdade. O contexto do rap não é. também, apesar de eu Você não... pode cantar isso. Exatamente. Aí eu falo, gente, que pra você ser mulher, você tem que saber jogar esse jogo. Você vai mandar. É tipo assim, é entender meu público. Sim. Por exemplo, homem não vai me escutar. Tipo assim, homem não é o meu público, sabe? Homem não é o meu público. Meu público, em sua maioria, são mulheres. E é isso, entende? Então, tipo assim, a maioria dos homens que escutam homens e eles não me consomem, eles não conseguem entender Sim. essa ideia. Aham. Eles vão achar que eu tô, tipo, sabe? Vocês duas sentem esse movimento? Por exemplo, Isadora acompanha mais tempo porque ela me deu aula. Ela fala que eu fui professor dela, mas na verdade ela é mais velha do que eu. É que ideal, ela de matemática. Mas brincadeiras à parte, vocês sentem isso assim no cenário? Porque, por exemplo, você trabalha na área de saúde, que é uma área muito elitizada e uma área muito embranquiçada, principalmente em Salvador. Você também passa por isso, porque a música, parece que tem que ter um carimbo, né? Você tá aqui, se você for bom, você vai ter aquele carimbo da branquitude. Passa isso para vocês também? Vocês sentiram isso na trajetória de vocês? Deixa só, essa semana aconteceu um negócio, né? Sim. Que eu fui... Aí é um projeto bem novo, que eu tô em um treinamento. Aí eu fui para esse treinamento, e aí esse local, o dono, esse local é um local bem elitizado, é lá na Ondina. E aí a pessoa que me contratou deixou bem claro, né? As pessoas daqui são chatas, são classe A, tipo assim, são bem chatas, ele não falou nada de bom nas pessoas, né? Sim. Então você já começou com isso aí. E aí o que acontece? Quando você vai para um lugar elitizado, é um estúdio de pilates. Quando você vai para um lugar elitizado, onde o dono conversa com você e o dono é branco, onde os pacientes que entram são só pacientes brancos e pacientes esses que ele deixou bem claro que são pacientes que são chatos, que são insuportáveis, praticamente ele falando, eu já fiquei tipo assim, meu Deus, e agora? Eu já fiquei pensando várias coisas assim na minha cabeça. O que é que eu faço? O que é que eu faço se eu fizer alguma coisa e assim, você se sente de certa forma. Eu não gostaria de ter me sentido assim, mas eu me senti deslocada. Sim, sabe? E aí, e fora que... É um boom, né? Porque talvez também na faculdade, enquanto você está vindo de Paripe, o cara o Enzo pegou o carrinho dele, tá na faculdade em 5 minutos. Entendeu? Você acordando 2h30 da manhã, fazendo jangada. Não é 4, porque pra sair de Paris você tem que acordar 4 da manhã, porque além de longe tem um engarrafamento, né? Já começa por aí. É um rolê. E aí, velho, quando eu cheguei lá, eu já fiquei totalmente segura, eu fiquei me sentindo deslocada, eu fiquei me sentindo assim, sei lá, eu não consegui nem soltar aquilo que estava dentro de mim, todo o meu conhecimento, me soltar da forma como realmente eu queria ter me soltado. Sim. E aí, quando eu voltei, né, uma amiga minha me perguntou, e aí, como é que foi? Aí eu falei, pô, amiga, eu fiquei pensando tal coisa,
ele falou de estar cuidando dos pacientes, e eu tô me sentindo assim, meio deslocada, no sentido de os dois professores que tem lá, só tem 2 professores, né? E eles querem contratar. E eu sou uma mulher. Ele já de antemão falou que ele não gostava de contratar mulher. Eu perguntei, por quê? Porque quando tá no período menstrual, sente tal coisa. Porque quando tá chovendo, sente tal coisa. Eu falei, aí eu falei, mas se você me contratar, é o meu trabalho. Então, se eu não estiver me sentindo bem, talvez eu não venha. Se eu estiver Não é sobre o seu trabalho, é sobre o seu gênero. Entendeu? E aí, no final das contas, depois eu conversei com o meu amigo e falei assim, e nem só isso, também pelo fato de que eu me senti um pouco deslocada, não sei, eu fiquei com medo de falar, porque eu fiquei com medo, será que eu tô pensando só nisso? Aí depois eu peguei e falei. Mas eu também percebi que todo mundo lá é branco, e aí eu fiquei meio me sentindo deslocada, só que eu não quero me apegar nisso. Aí minha amiga falou, não, amiga, não precisa se apegar nisso, porque nem tudo é sobre isso. Mas entende que às vezes é sobre isso. E também Mas puxando. enfim, eu vou continuar, eu vou começar e a gente lidar com a insegurança é indo, né? Com o desafio. É se desafiando mesmo. E também Então, gente, graças a Deus, o gênero musical que eu participo, a maioria é negros, graças a Deus. E apesar dos pesares, né, tem uns e outros. Então, assim, né, não estou no gênero musical sertanejo. Então, mas em questão da branquitude e tudo mais, eu acho que é mais sobre o público inteiramente dos homens, sabe? A maioria do público deles são os ensos que se acham uau, foda. Você estava falando sobre esse atravessamento da indústria, e querendo ou não, desse processo de como a branquitude influencia na sua música e no seu resultado final. Como é isso para você hoje em dia? Você acha que já conseguiu superar isso ou é uma luta constante? Então, como eu falei, graças a Deus, o gênero em que eu estou, né? O gênero musical que eu participo é um gênero por negros, a maioria. Sim. Tem uns e outros, né? Mas a maioria é negros, então não tô no sertanejo, né? E aí, o que eu acho que é um pouco chato é porque o rap, o trap em si, ele furou uma bolha muito grande e aí acabou vindo um público mais denso, sabe? O público dos homens são muito. E aí é o que o hate, o nosso hate, Sim. são eles. Basicamente isso. Mas assim, quando a gente entende o nosso público, aí as mulheres, até mesmo as mulheres brancas, sabe? Sim. Acaba apoiando de certa forma, é bom pra gente. E é isso. É isso. Gustavo? E, infelizmente, vai chegando ao fim. Nesse episódio, a gente pôde ver a diferença de profissional, mas a igualdade em questão racial, em questão de cultura. De um lado, uma pessoa que quer cuidar daquela parte também mental e física, aliada à fisioterapia. Então, isso a gente vê que é muito importante para o dia a dia, que é a consulta de um profissional. E de outro, uma atriz, uma compositora, uma poeta que fala aquilo que a mente quer falar, que fala aquilo que a sociedade quer falar, a cultura. E a gente vê que mesmo cada um em sua área, a luta sempre é a mesma. É a igualdade, é o reconhecimento. E isso é importante para a gente, para os jovens também, que muitos hoje têm uma ideia, mas não têm aquela iniciativa de dar o primeiro passo. A gente vê que elas deram esse primeiro passo, mesmo algumas sendo um pouquinho mais rebelde, como falou, outras sendo um pouquinho mais ali na sua. Sim. Então, a gente tem essa importância. Infelizmente, chega ao fim, não posso deixar de agradecer ao nosso colégio, novamente, a todos os patrocinadores e a colaboração desse espaço maravilhoso e o tempo de cada um que deixou para a participação e a mensagem que vai ser gravada e arquivada para sempre no nosso canal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. É isso. Falo em nome da nossa última temporada do Pode Futuro. É um projeto que sempre agradecer, tá ali atrás das câmeras, mas agradecer aos nossos colaboradores, agradecer aos patrocinadores, como o Gustavo indicou, a Sidney Campos, a Sandra Campos, pela parceria, pelo acolhimento, pelo projeto. Foram 3 temporadas fantásticas e é isso. Obrigado a vocês também por compartilhar essa história. A gente se vê na tela e ver vocês através da tela também é uma fonte de inspiração para todo mundo. Muito obrigado.
E é isso. Beijo do gordo. Até a próxima.